É, então, meu tema é a abordagem, né, do luto, né, baseado na minha própria experiência de luto, né, de enlutamento. Ainda estou às voltas aí com o meu processo de luto. E também para poder embasar um pouco o meu discurso, né, desse momento, eu fiz uma leitura, né? Sempre eu uso o vocabulário básico de psicanálise, né, para qualquer tema, que é esse daqui, de Jacques André, né? Vendo daqui. Então, na página 95, né? O luto. É o trabalho do luto, né? Na verdade. Que é uma parte aqui que eu vou tá embasando aí o que eu vou estar falando, né? E esse aqui também é da revista Estilos, né? Do Fórum do Campo Lacaniano, né? De Botafogo, sendo que esse exemplar aqui eu adquiri no Fórum do Campo Lacaniano de Nova Iguaçu. E os conteúdos aqui, né, que eu mais fiz aqui, né, o meu resumo, para traçar também aí um pouquinho, para embasar, né, as minhas questões, né, na minha elaboração do luto, para poder transferir, né, e transmitir, né, essa mensagem para outras pessoas, né, que estão passando por esse processo, principalmente nesse período de Covid, né, do texto A Morte da Amada, do Luto Romântico ou da Morte como um Encontro. Né? Desse texto aqui eu tirei, assim, baseei bastante, né, um resumo que é bastante pertinente, né, principalmente do primeiro vídeo, né, onde eu relatei, né, a minha impossibilidade de passar, né, da fase do luto, né. E eu vou tentar explicar um pouquinho, né, do meu discurso anterior, né, na questão que eu estava abordando sobre a reatualização, né, das sensações e dos afetos, né, com relação à perda do filho, né, de um filho, né, querido, em que lugar, né, que a gente coloca esse filho, né, que lugar que está esse objeto perdido, né. Então, só para poder falar, né, o que é o luto, né, só para poder deixar aqui bem, tô com medo de tirar o óculos aqui, não vou enxergar. Queria ficar bonita no vídeo, mas não tá dando para enxergar mais, assim, né. Depois dos 18 anos é difícil enxergar. Então, vamos lá. Luto é a dor, né, é uma dor que ela volta, para si mesmo, né, desinvestindo, a gente se desinveste, né, do mundo exterior, né, a gente fica voltado, né, ali para a nossa questão, né, central, né, de luto, e é por isso que a gente não consegue aí ter novos vínculos, novas ligações mais saudáveis, né. Então, o que é o trabalho do luto, né? É um trabalho assim, de extrema violência, né, bastante cruel, que é o desligamento e o desapego, né? Se desapegar, esse desligamento, o que ele pode estar significando, né? Que o objeto ele está ali vinculado, né, ao eu, né, o eu interior, né, o eu subjetivo, né, que eu também tenho que pensar que eu estou falando para as pessoas, eu também não posso ficar, eu quero tentar simplificar para poder ficar uma fala, para quem não conhece psicanálise, né, enfim, para o público geral que esteja passando pelo processo de luto, conforme eu estou passando, né? Meu luto está prolongado, né? Já está, né, patologizado, né? Vamos dizer assim, né?
Logicamente, né, que eu vim aí caminhando, né, em análise, né, com a minha analista. A gente tá aí de stand-by, né, na análise, então eu também tô aí às voltas com esse luto, né. Ele tá estanque, ele tá ali parado, né, no vídeo onde que eu falo a respeito da exumação, né, o quanto que aquilo ali teve um retorno, né, onde se atualizou bastante sentimentos, né, e onde eu tive que reelaborar o dia, né, o quanto que eu não consegui fazer uma despedida. E aí foi reatualizando e eu fui elaborando, né, aquela primeira fase onde parecia que eu não sabia, né, o que era, voltar para casa sem a pessoa e sem toda a expectativa, né, que você tem diante, né, do filho, da possibilidade de retornar, né, à sua vida saudável. No meu caso, né, o meu filho, ele tinha uma doença, né, uma patologia mental e tinha, né, todo um desdobramento com outras questões, né, que não tem nada a ver aqui eu colocar, né, meu ponto principal aí é o meu luto, né, e como é que eu tô vivendo, né, depois de ter perdido, né. Então o que acontece? Na minha fala anterior, onde eu passei, né, pela questão da exumação, ver que talvez tenha significado para mim subjetivamente, né? É que eu não perdi tudo, né? Ainda tinha um pedacinho, né? Alguma coisa de mim, né, que foi produzido dentro de mim, né, dentro de uma mistura também subjetiva, porque qual que era a função, né, do meu ente, né? Estava muito ligado dentro desse meu eu, né? Estava muito, né, misturado, ainda tá, né? Então, que nem eu falei, quando a gente perde, né, assim, um filho, vai embora também parte da gente, né? Assim, a gente não consegue meio que se separar. Eu também falei disso, dessa questão da separação, né? Então, é só para dar uma continuidade, que eu parei aqui meu raciocínio aqui para poder dar continuidade aqui, senão o vídeo vai ficar longuíssimo, já tem um tempinho, né? Então, desfazer-se do morto ou até mesmo matá-lo uma segunda vez, né? Essa é quando a gente deixa ir, né? Subjetivamente, é essa impressão que dá, né? Desatando os pontos de amarração do objeto, né? O trabalho de luta é você ir desamarrando, desinvestindo, né? E investindo a sua libido que está voltada para dentro, né? Segurando uma parte de si, né? Então a gente tem que, o trabalho é fazer, deixar ir essa parte de si junto com aquele que foi, né? Então é fragmentar esse eu, né? Então até que ponto que esse objeto amado está seguro ali dentro do eu, né? Tá tão misturado que deixar ir parte de você mesmo, né? Que eu estava falando, né? Realmente a sensação é essa, né? E é por isso que a gente não consegue elaborar o luto, né? Enquanto você não consegue desvincular esse, e mesmo que tenha substitutos, né? O que acontece? O que você não consegue, né? Fazer esse deixar ir, né? Que é como se tivesse você indo embora junto, né? E esse ir embora que é a patologia, né? Então aí que você mergulha, né, numa depressão profunda. Alguns enlutados se suicidam, né? Porque a única maneira de se ligar novamente, né, a esse outro ser amado, uma vez que é impossível, né, deixar ir parte de si que está ali,
que foi junto, né? Junto com o objeto, é só você indo junto, né? Você indo junto que vai acabar essa angústia, né? De separação, né? Do ser amado, né? Do objeto investido. Né? Então, quanto mais libido a gente investe, depois eu vou falar o que é libido em outro vídeo, porque senão é muito complicado. Né? Então, a libido é a energia de vida, né? De você continuar. Né? Então, quando você está diante dessa impossibilidade de elaborar o luto, é que você não consegue deixar ir, né? Porque o seu eu fica fragmentado e isso que é depressão, né? E isso é uma problemática, que é a parte ainda que eu me encontro no luto, né? A minha dificuldade de não conseguir deixar ir parte do eu junto com o objeto perdido. Né? O quanto que eu seguro isso como uma mumificação, como um grande sacrifício que eu faço ao morto. Né? Como se eu devesse isso. Né? Como que é impossível para mim ser totalmente feliz sem a parte de mim que era representada através do meu filho. De grande importância que ele tinha e de todo o contexto que cercava esse querer que ele ficasse saudável, né? O parte dele tivesse saudável, eu queria ficar com uma parte. Ó, essa parte aqui tá com problema, eu aguento firme a esquizofrenia dele, eu aguento ele ser psicótico, vamos junto nessa. Mas a outra comorbidade era impossível, né? E diante da desistência dele de viver, né? Porque ele cometeu, né, um primeiro suicídio, né, porque a doença, né, a comorbidade dele nos separava, né, fisicamente, né, porque era impossível lidar, né, diante daquilo. Então eu já tive uma perda, né, bastante importante, foi com o desencadeamento, né, da esquizofrenia nele, né. Eu também tratei disso em análise. Eu já estava assim, ó, tá bom, eu aceito, vamos correr atrás, né, do que é isso, vamos conviver com isso, então vamos tratar da outra comorbidade, né, mas a coisa se misturou, né, e ele foi se perdendo até o fim. E eu me perdi junto, né, e agora, né, não consigo me separar disso, né? Então é um luto longo, né? E que é como se eu devesse isso, né? Esse sacrifício a ele, de alguma maneira, né? Porque deixar ele embora é realmente dilacerante, né? Assim, é como se estivesse se despedaçando mesmo alguma coisa de mim, né? Isso traduzindo em palavras para quem está vivendo isso. Né, e trazendo aqui, né, para o discurso, né, das leituras que eu fiz. Então, vamos ver aqui, né? Então, as lembranças insistem, né, através de sonhos, né, que eu passei também. Depois eu vou gravar um vídeo também falando dessa parte minha depressiva, que eu me ligava muito aos sonhos, e os sonhos eram uma tentativa de elaboração, aí é outro tema. Então fazem reviver os mortos, né? Mas é para melhor esquecê-los. Então realmente tinha função, né? Aquela função onírica, né? Do meu período depressivo de sono, né? E de sonhar e ficar entre, né, a vigília e o processo onírico, né? Que é você dormir e sonhar, né? Sobre as questões, né? Então fica aquele somatório de realização de desejos, de elaboração. Então a sede, por continuar dormindo e sonhando, ela tinha uma função elaborativa, né? Não é totalmente patológico esse processo que eu passei, não. Então para melhor esquecê-lo, até que a libido novamente livre, né? A libido novamente livre possa voltar a amar a vertente hostil da ambivalência, né, que é você deixar aí, né, um pedacinho
do seu eu, né, junto com aquele que se foi. O trabalho de desapego é muito doloroso, né, que nem eu já falei antes, né, porque a libido se agarra no objeto desaparecido. Então, é isso. Você está ali agarrado, amalgamado com o objeto que se foi, né, com o seu ente. Então, é um luto melancolizado, né, que é esse prolongamento de luto, é o luto impossível de finalizar. Não é impossível, né? Eu estou aí dentro do processo, eu me vejo caminhando nesse processo, mas estou emperrada aí, ainda não consegui abrir mão totalmente, né? Mas já consigo colocar outras coisas, né? Então a libido se apega em seus objetos e não os abandona de bom grado. É a fase que eu estou, né? Mesmo que disponha de substitutos, né? Isso, portanto, é o luto em Freud, né? Freud fala dessa impossibilidade, né, onde a libido se apega a seus objetos e não abandona de bom grado. Está aí 1916, né, do volume de Freud, que eu não estou aqui para poder mostrar. Mas esse texto aqui eu retirei da revista Estilos, tá? Então, o luto, né, é a renúncia do objeto perdido. Tendo renunciado tudo que perdeu, ele, né, o luto, terá consumido também a si mesmo e nossa libido estará livre. Então, o trabalho de luto é a retirada de toda a libido investida no objeto a mando dos decretos da realidade. Então, o que são os decretos da realidade? O nosso viver, o nosso acordar, né, eu ter que estudar, namorar, me envolver nas outras relações, né? Então, para mim, isso era bastante difícil, porque as pessoas estavam vivendo suas vidas, né? Estavam amando e estavam brigando e conseguiam manter as suas rotinas, né? Estar inserido aqui nessa cultura e os ditames aí, né? De todas as regras que estão aí envolvidas, e eu bolava tudo, porque eu exatamente não conseguia viver. Eu não conseguia estar, né? Por que eu acordo hoje, né? E o sol tá bonito, e o tempo tá legal, né? E tal. Então, tinha dia que eu tava investida, né? Em mim, eu saía, né? Me punha, né? Eu vou pra praia, eu vou pra piscina, eu vou entrar na academia, mas aí eu tava lá na academia. Aí daqui a pouco começava a tocar a música que ele ama, né? Que ele ama, olha só, você vê que eu não consigo ainda, né? A música do Linkin Park, que ele canta desde, sei lá, 9 anos, né? Assim que saiu o Linkin Park, né? Ele ficou apaixonado aí pelo Linkin Park, então começou a tocar e eu chorei tanto na academia e fui embora. Então, assim, eu tentava me reinvestir, mas alguma coisa falhava, alguma coisa não acontecia, né? E isso acontece ainda, né? Tô muito bem, daqui a pouco tô muito mal, né? E vamos levando, né? Então, o trabalho, nesses decretos da realidade. Então, o trabalho de luto é de retirada de toda a libido investida no objeto a mando dos decretos da realidade, que foi o que eu acabei de falar agora, né? Então, trata-se de um trabalho rememorativo, ancorado no eu, e que se dá entre o imaginário e o simbólico. A finalização, aí você vê como é que a coisa é tão impressionante, né? Que eu, na minha colinha aqui, né, uma letra bem grande, na hora de eu escrever do luto, né, o simbólico, a finalização do luto. Aí meu ato falho foi que eu botei aqui do eu, né? Você vê como é que o inconsciente, ele se apresenta, né, na escrita, né? Então, ao invés de eu colocar entre o imaginário e o simbólico, a finalização do luto, eu botei a finalização do eu, né? Que é aqui que eu tô embaraçada, né? Aqui que eu tô presa. Então, a finalização do luto implica a renúncia psíquica do amado perdido. Aí, como é que a gente faz para poder a gente renunciar ao nosso próprio filho? Se ele está mais do que ligado no meu próprio eu, né? Tá ali bolado. Então, lá em Freud, né? Os laços libidinais
que ligavam o objeto ao eu serão daí em diante substituídos por traços identificatórios, né? Esse destino dará ao objeto perdido alguma sobrevivência, que não o deixará tão perdido assim. Então eu quero chegar aqui nessa parte, né? Onde eu consiga aceitar que o objeto perdido ele tem alguma sobrevivência, ele não está totalmente perdido, eu posso guardar através das lembranças, né? Do amor que eu sentia, né, do amor que eu sinto, né, e aquilo que eu esperava e que não deu certo, né, até que ponto que é culpa e o que é responsabilidade. Também é outra questão também que dá para abordar em um momento. A gente já está com um vídeo bem grande, eu acho que eu não sei se eu vou continuar. Então o luto é de uma ordem irrepresentável, né, que dizia Freud. É uma ordem, né, diante da impossibilidade que o homem incorreu em compromissos conciliatórios para apaziguar a angústia, a morte de outra pessoa, né, amada, né, de ser amado, nos causa total colapso. Nos recusamos a substituí-la como se algo em nós tivesse morrido junto. Enterramos com ela todas as nossas, deixa eu ver aqui, 6, 7, as nossas esperanças, ambições, alegrias. Ficamos inconsoláveis e nos recusamos a substituir aquele que perdemos, né? O restante do capítulo desse livro aqui, ele vai metaforizar, né, o discurso comparando o romantismo, acho que do século XIX, né? E outras obras. Entre os capítulos, né, e falar aí dessa parte, né, do romantismo, né, e tal, também destaquei aqui uma fala aqui de uma obra, né, que não tem nada a ver com romantismo. Erótica do Luto, né, é uma obra de Alout, eu não sei falar esse nome, né, a partir de Lacan, né, ele vai dissertar o seguinte: o desfecho, né, do luto, né, implica um ato em que o enlutado efetuaria a sua perda suplementando-a como um pequeno, mas precioso pedaço de si. Aí o pedaço de si que eu te falei que está amalgamado aí com eu, né? O luto não é somente perder alguém, é perder alguém perdendo um pedaço de si. É exatamente isso que eu sinto. Tem que se deixar esse pedaço de si ir, pois esse pedaço de si torna-se uma oferenda de luto sacrificada ao morto. É sem compensação? É sem compensação, né? Sem essa perda de si, deixar ir, né? Isso não se inscreve subjetivamente, né? O luto, então, ele não se encerra, né? E fica aberto, né? E ele fica um luto aberto, né? E então é isso, é algo ainda a se elaborar. Então é isso, é a minha contribuição, né? Principalmente aí nesse momento aí de perdas, né, de familiares, de filhos. Então aqui é falando de coração de mãe lutada para outro coração de mãe lutada, e estamos juntos, né, nessa elaboração tão triste, né, e a gente tem que continuar. É isso.